os batistas, especialmente os batistas particulares, eles sempre tiveram uma visão desconfiada dos avivamentos. Isso não significa que eles eram céticos, absolutamente céticos com relação aos avivamentos. Não é isso que nós estamos falando, né? Não é que os batistas não acreditavam na ação poderosa do Espírito Santo ali nos despertamentos espirituais, renovando o coração de crentes que estavam frios, despertando pecadores da morte, salvando pecadores, trazendo a fé e o arrependimento a pecadores, e isso acontecendo de uma forma extraordinária, avivamentos de fato. Então, quando eu falo que os batistas têm uma certa desconfiança de avivamentos, eu não estou dizendo que eles não creem em avivamento. Vamos começar deixando isso claro. A renovação espiritual dos crentes é algo que os batistas creem, é algo que aconteceu na história batista. O mover do Espírito Santo de modo generoso da parte de Deus, de modo grandioso da parte de Deus, também é algo que nós não vamos questionar, e não estamos aqui dizendo que historicamente os batistas questionaram e não acreditaram nisso. Nós estamos dizendo que há certos movimentos de avivamento que os batistas, eles de fato têm um pé atrás, eles desconfiavam de algumas daquilo que muita gente chamava de avivamento. É muito importante isso, irmãos, porque essa desconfiança dos batistas, ela já configura a ideia que os batistas tinham do Espírito Santo e do mover de Deus, dos dons que Deus dava aos homens. Então é importante entender isso. Não é todo vento de ideia teológica que conseguia mover o coração de um batista na Inglaterra, de um batista particular. Então não são todos os movimentos que os batistas consideram obra divina. Alguns movimentos que são considerados pelas pessoas como obras poderosas de Deus, os batistas não consideram, os batistas repudiam, na verdade. Ora, observe, por exemplo, atualmente, a título de exemplo, os movimentos que foram e são encabeçados pelo evangelista Benny Hinn. Benny Hinn, claro, nenhum batista particular, calvinista, nenhum batista confessional vai levar o Benny Hinn e as histórias que Benny Hinn apresenta nos seus relatos de modo sério. Nenhum batista particular vai acreditar que de fato aquelas coisas aconteceram, que foram realidades históricas, que Deus agiu por meio dele. Homens que, com o sopro do pregador, as pessoas caíram no chão. Homens que quando o pregador tirava o paletó e começava a lançar sobre as pessoas, derrubava multidão de pessoas no auditório. Então os batistas particulares não creem nesse tipo de espetáculo, nesse tipo de coisa. Isso está descartado, claro. Então não são todos os movimentos, sejam atuais, sejam históricos no sentido do passado, né, mais antigos, que os batistas acreditavam. Agora, existe um livro, pessoal, bem interessante. Eu ainda não adquiri esse livro, ele está apenas em inglês, mas eu conheço a história do que aconteceu, já li alguma coisa sobre o acontecimento. O livro, para quem tiver interesse em adquirir, quem puder adquirir para conhecer, a título de conhecimento, ele chama-se The Shantung Revival, ou seja, o reavivamento de Shantung. Shantung é uma aldeia, um vilarejo ali da China, uma província da China, província de Shantung. E nessa província, por volta do início do século XX, volta de 1925, 27, por aí, entrando na década de 30 desse século, os batistas da Convenção do Sul, que é tradicionalmente uma convenção calvinista, é a convenção que deu origem, na verdade, ao movimento, a expansão dos batistas calvinistas no mundo inteiro. Essa convenção envia missionários para trabalhar ali no meio daquele povoado chinês, das pessoas chinesas que estavam ali. E há relatos de que Deus começa a agir de forma maravilhosa, à semelhança de grandes movimentos históricos, como o movimento wesleyano, que nós vamos já apresentar para vocês. E ali Deus havia então
tomado conta daquela situação, o Espírito de Deus havia descido ali naqueles anos, naquela oportunidade, de modo que milhares de pessoas eram curadas de doenças, milhares de pessoas entregavam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E isso está relatado nesse livro aqui, que foi escrito inclusive por uma das pessoas que estava presente naquela ocasião. Então o livro é bem interessante. Conta a história desse grupo batista que viveu ali esse despertamento espiritual na China, né? Nesse período de avivamento, onde ações extraordinárias por parte do Espírito Santo estavam acontecendo nessa província de Shantung. Agora, a gente tem que abrir um parêntese aqui para dar algumas explicações, tá? Primeiro, 1930 já é uma época em que há um desvio doutrinário por parte dos batistas da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos. Essa convenção, ela foi muito rigorosa e foi muito forte na história dos batistas ali no século XVIII, no século XIX. Na verdade, ela é criada em 1850 aproximadamente, e ela então segue uma linhagem de envio de missionários muito grande. Então, 80 anos depois, já entrando no século XX, essa convenção já estava, de certo modo, com a sua teologia deturpada. Quem estudar a história da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, e nós vamos fazer isso aqui no CHTB qualquer hora dessa, vai poder perceber que uma sequência de pastores e líderes daquela convenção que já haviam abandonado as doutrinas da graça de Deus, o calvinismo, e haviam introduzido outras doutrinas. Você pode também perceber pela própria natureza das confissões de fé que vão começar a surgir a partir desse momento histórico. Então nós temos que considerar que havia nesse momento um abatimento doutrinário, teológico nos batistas do Sul. E isso eu não estou aqui querendo negar o que aconteceu, mas eu estou querendo colocar pelo menos em xeque ou deixar o benefício da dúvida sobre os acontecimentos aqui. Esse livro, o The Shantung Revival, ele inclusive é muito criticado por muitos batistas. Um autor fala desse livro e diz que ele foi inclusive reeditado e as ações miraculosas do Espírito Santo nessa reedição foram todas minimizadas, não chegaram a ser retiradas, mas foram minimizadas. Então é preciso ter um pé atrás aqui e lembrar que a posição dos batistas particulares quanto a reavivamentos sempre foi uma posição de desconfiança. Ou seja, para que os batistas reconhecessem algo como sendo um verdadeiro mover do Espírito Santo, eles precisavam de provas abundantes da transformação interior de vidas e não de sinais miraculosos. Isso é muito importante que se diga.